Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Finanças com Fé. Ensinamentos bíblicos e práticos sobre finanças. Esta é uma série de mensagens simples e práticas sobre como cuidar do dinheiro à luz da Palavra de Deus. Lição 45. Fazer reservas é sábio. Você já pensou na ideia de guardar antes de gastar? Muita gente vive como se nada fosse dar errado, mas a Bíblia nos ensina a pensar no amanhã, e não como ansiedade, mas com prudência. Reservar é viver com sabedoria. Guardar recursos não é falta de fé, é obedecer um princípio bíblico de planejamento e cuidado. Reservar dinheiro ou recursos nos ajuda a enfrentar tempos difíceis, crises e imprevistos, com organização e fé. Vamos refletir sobre alguns ensinamentos bíblicos que nos orientam como fazer reservas. Guardar nos tempos bons para os tempos difíceis. A história de José no Egito é um exemplo perfeito de planejamento e prudência. Como está escrito em Gênesis 41, de 29 a 36, então José disse ao rei: virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. Depois virão 7 anos de fome, e a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. E José continuou: portanto, será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e o ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a 5ª parte de todas as colheitas, durante os 7 anos em que elas forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim, o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito, e o povo não morrerá de fome. Deus revelou que viriam 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome, e ele usou essa informação para organizar o Egito. Então, José, com sabedoria, organizou a coleta e armazenamento de grãos durante os tempos bons, e isso salvou o povo. Fazer reservas é um ato de prevenção. Organize-se e seja disciplinado. Aprenda com as formigas. Até as pequenas formigas nos ensinam sobre a importância de planejar e guardar. Em Provérbios 30, 25, lemos: as formigas são fracas, mas ajuntam a sua comida no verão. Elas não têm chefe nem alarde, mas fazem o que precisa ser feito. Você não precisa de força para ser prudente, basta ser determinado. Evite o desperdício. A Bíblia nos mostra que guardar para o futuro é sensato e que gastar tudo hoje é tolice. Em Provérbios 21, 20, está escrito: o homem sensato tem o suficiente para viver, na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Se vivemos sem guardar nada, qualquer imprevisto nos desequilibra. Se gastamos tudo, ficamos sem nada quando surge uma emergência. Reserve uma parte dos seus recursos para se proteger e viver com tranquilidade. Mas atenção, guardar não é acumular por medo ou ganância.
Seja responsável com o que recebe, inclusive com a reserva de recursos para o futuro. Jesus nos alerta contra os perigos do apego exagerado às riquezas, deixando que elas tomem o lugar de Deus em nosso coração. A falsa segurança do dinheiro. Jesus nos conta a parábola do rico insensato em Lucas 12, nos versículos 16 a 21, que guardou tudo, mas confiou nas suas riquezas ao invés de confiar em Deus. Ele não pensou em compartilhar com os necessitados e ignorou que sua vida estava nas mãos do Senhor. O Senhor o chamou de louco e o lembrou que seu dinheiro não poderia salvar a sua alma. Essa história nos ensina que o dinheiro pode ser uma falsa segurança. Faça reservas só se estiver contribuindo. A Bíblia nos ensina em Lucas 12, no versículo 34, onde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Ou seja, suas reservas e riquezas mostram onde estão suas prioridades. Sem generosidade, o armazenamento vira egoísmo e falta de fé. Por outro lado, contribuir demonstra fé e pratica os 2 grandes mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Pense na juventude como os anos de fartura. Você tem saúde, vigor e tempo. Mas a velhice pode trazer limitações, como José no Egito e como as formigas no verão. Aproveite enquanto pode para se preparar. Biblicamente, poupar é muito importante, mas só faz sentido quando também contribuímos. Mas, quando priorizamos a generosidade antes da reserva, livramo-nos do apego exagerado ao dinheiro e aprendemos a viver em obediência. Vamos colocar em ação? Pegue novamente o seu caderno ou onde está fazendo seus apontamentos sobre suas finanças. Defina quanto vai guardar do que você recebe. Pode ser 5%, 10% ou o que for possível. Ore antes. Não guarde por medo, mas por sabedoria. Primeiro contribua. Seus dízimos e ofertas mostram onde está seu coração. Crie o hábito. Assim que receber, já separe o valor da reserva junto com as suas contribuições. Não guarde tudo, guarde com propósito. Guardar é sabedoria, mas compartilhar é adoração. O desafio de hoje: decida quanto vai guardar do seu ganho, mas, antes de guardar, oferte com alegria. Que sua reserva seja fruto da confiança em Deus e não substituto para ela. Que bênção ter você com a gente hoje! Finanças com Fé, ensinamentos bíblicos e práticos sobre finanças. Esta série foi escrita por Mirta e Horst Kröger e gravada na voz de Fabrício Rocha, no estúdio da HCJB A Voz dos Andes, em Curitiba, Paraná. Você pode encontrar os nossos contatos no site www.hcjb.com.br. Se este episódio tocou seu coração, compartilhe com alguém. Pode ser a semente que muda uma vida. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio.